eu li algo que você traz para a gente aqui em primeira mão, muito interessante, sobre o assassinato da Marielle Franco, né? Uma decisão do ministro Alexandre Moraes, que foi tomada ontem, pode mudar o rumo do processo em que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão são acusados da morte da Marielle. O ministro Alexandre Moraes atendeu um pedido da defesa do delegado Rivaldo Barbosa, que está preso, a defesa pediu para juntar aos autos as conversas do Rivaldo com a Marielle, que estavam arquivadas no celular do policial. Foi uma notícia exclusiva, a gente postou no início da noite. O Rivaldo Barbosa é um delegado da Polícia Civil e ele teve só para lembrar que o motorista é o Elcio de Queiroz, tá? Então ele teve ele fez uma delação, o Rivaldo, e incriminou e colocou na cadeia simplesmente o delegado que o prendeu e coordenou a investigação que o levou na prisão. Em qualquer lugar do mundo, isso seria suspeito, porque ele tem interesse de vingança. E aí o que fez o Rivaldo? Que ele está tentando desde o início e não conseguia. No inquérito da Polícia Federal, não há transcrição de todas as conversas do celular dele, esse Rivaldo. Quando ele foi preso, ele deu o celular e deu a senha. Aí a Polícia Federal entrou no celular e não transcreveu todo o conteúdo, ou o conteúdo que ele considera que seja o principal, ele, Rivaldo, que é as conversas que ele tinha com a Marielle Franco. A Marielle era uma pessoa com quem ele tinha uma boa relação quando precisava fazer investigações na Maré. Então, a própria Marielle é que viabilizava a entrada dele. Eles tinham uma relação muito cordial, muito positiva. E aí ele quer demonstrar que ele não tinha interesse nenhum de participar de nenhuma conspiração para matar a Marielle, como acusa o Rony Lessa. Esse é um ponto. Como ele não conseguia isso, a Polícia Federal não juntou no inquérito, ele pediu para o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes falou, tem que trazer para o inquérito todo esse conteúdo. Aí tem outras conversas que estão no celular que a Polícia Federal também não colocou no inquérito, porque isso vai contra a narrativa de que o Brazão corrompeu o Rivaldo, o Giniton, que é o outro delegado, e também o Daniel Rosa, para poder interferir ali na investigação. Porque tem também conversa, e ele pediu que essas conversas sejam trazidas aos autos, conversa dele com os delegados, tanto o Giniton quanto o Daniel Rosa, cobrando que os mandantes fossem encontrados, as linhas de investigação, mostrando o empenho dele. Pelo contrário, não era para abafar, querendo que eles fossem encontrados. Essas conversas não estavam, como eu disse, juntadas pela Polícia Federal, porque isso contraria a narrativa de que o Brazão mandou matar, a narrativa do Lessa, que a Polícia Federal acreditou inteiramente. Bom, aí ele pediu também que também seja juntado, e o Alexandre de Moraes aceitou esses pedidos. São provas. Conversa dele também com o general Richard, que fez parte da intervenção ali do general Braga, em que ele está prestando ali esclarecimento do que está ocorrendo e também demonstrando o empenho para chegar até os assassinos e os mandantes, que é o que eles queriam. E até, e pode haver essa conversa, não vi as conversas para ser transcritas, uma conversa do próprio delegado Rivaldo Barbosa, em que ele diz que já sabia, isso em 2018, que os assassinos eram Rony Lessa. Só que não houve, naquela ocasião, o empenho da cúpula, leia-se, general Braga Neto e o próprio Richard, de que isso fosse esclarecido em 2018. Por quê? Porque diria que o Lessa, a primeira notícia, é vizinho do Bolsonaro. E é o que aconteceria, era ano de eleição. Isso poderia interferir. Então, a cúpula da Secretaria de Segurança teria, é isso que as mensagens vão mostrar, segurado essa informação. Falou, olha, você e o Wilson Witzel também disse isso para nós, que quando ele soube, ele contou isso numa entrevista aqui, ele confirmou. Quando ele assumiu, já na transição, ele chamou os delegados e falou, que história é que você já sabe, os assassinos não sabem, e não divulgam, e não prendem? Ele falou, foi orientação da cúpula, que não era para fazer isso aqui este ano. Então, nós estamos tentando, agora, chegar aos mandantes juntamente com os assassinos, para prender tudo de uma vez. Essa foi a desculpa usada, mas no fundo era uma questão política, que era para não respingar no Bolsonaro. Tudo isso agora vai ser juntado. E aí o que diz a defesa do Rivaldo Barbosa, que é o delegado que está preso? Aponta também aquilo que também não foi trazido para a Polícia Federal, que é a relação do Rony Lessa com um ex-vereador, que é o Girão, Cristiano Girão, que era também miliciano, ex-policial, ex-bombeiro, acho que é policial também. Então, ele foi vereador, miliciano, e em 2014, o Cristiano Girão mandou o Lessa, contratou o Lessa para matar um outro miliciano que chama André Zóio. Esse é o nome do cara. André Zóio tem o nome todo dele, que está no texto, está na coluna que nós publicamos. Ele mandou matar, o que mostra que o Lessa era um pistoleiro a serviço do Cristiano Girão. E aí, o Cristiano Girão, isso já está dentro do processo, ele
forçou um álibi no dia, isso fica muito claro, para tentar mostrar que enquanto a Marielle estava sendo morta, ele estava num outro local. Ele fez questão de ficar diante de uma câmera num restaurante. Enfim, são dados novos que não estavam dentro do processo, e todo mundo sabe, todos os advogados que estão aqui, estudantes de direito, sabem que o que não está dentro do processo está fora do mundo. É o que ele diz, fora dos autos, fora do mundo. Não existe. Então tem que estar dentro do processo, porque aí você vai fazer a sua defesa em cima daquilo que está no processo, que é ali que o juiz tem que se basear para poder fazer ali o julgamento. Então, isso foi juntado, e essas provas vão ser juntadas agora por determinação do Alexandre de Moraes, e isso efetivamente pode mudar o rumo do processo, porque é importante que haja realmente, seja efetivamente punido. Você tem aquilo que não está dentro do processo, que foi do inquérito que foi conduzido pela Polícia Federal, não está o depoimento do porteiro. O porteiro tinha que ser ouvido novamente. Aquele porteiro lá do Vivendas da Barra, isso não está. Isso não faz parte dessa decisão do Alexandre de Moraes. Quem está comentando sou eu, para falar das falhas dessa investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal não investiga, em geral, homicídios. Ela não tem experiência disso. Quem investiga homicídio, em geral, é a Polícia Civil. O Departamento de Homicídio do Rio de Janeiro tem várias pessoas que costumam investigar ali o homicídio. Tem experiência nisso. E eles estavam investigando, chegaram até o assassino e estavam tentando chegar até os mandantes. E se você olhar o relatório da investigação da Polícia Federal, você vê que não tem prova, nenhuma prova de nenhum tipo de contato entre o Rony Lessa e aqueles que ele acusa de ser o mandante, que são os irmãos Brazão. Não estou aqui para defender os irmãos Brazão. Não estou, porque são, de fato, exploram a questão imobiliária de regiões de milícia, são pessoas que muito mal afamadas, pessoas que já responderam ali a investigações criminais, mas não pode ficar dúvida nesse caso da Marielle. E agora eu espero que essas provas que estão sendo juntadas ao processo, já deveriam estar lá, mas a Polícia Federal não colocou. Sobre esse tempo de juntar. Sobre esse tempo, agora, nesse momento, você acha que ainda dá tempo? Porque já está tão adiantado, inclusive a gente assistiu os depoimentos ao vivo da família da Marielle, dos assassinos, do Elcio e do Rony. Você acha que o que isso muda agora, né? Porque já na reta final, eu fico me perguntando se tem tempo ainda de mudar alguma coisa. Muda, pode mudar, porque você não teve o julgamento ainda. Você está vai chegar na fase das alegações finais. Então, depois das alegações finais, é que você, então, tem que fazer o resumo de todo o processo, o memorial, aquilo que consta dentro do processo e a razão pela qual a defesa diz que o réu deve ser absolvido e a acusação diz que ele deve ser condenado. Essa fase, isso ainda não chegou, é isso que está chegando agora, eles vão ter que apresentar. E o Alexandre de Moraes, ainda dentro do tempo processual, aceitou a produção dessas provas. Então, esse processo que eu te falei, que é importante da relação entre... Porque o que diz a defesa do Rivaldo, também a defesa do Brazão, de que a Polícia Federal não quis investigar o Cristiano Girão. É isso que está dizendo. E eles estão produzindo diligências próprias, inclusive de evolução patrimonial, isso pode, para fazer o que a Polícia Federal não fez. E é possível fazer, legalmente. Então, fazendo essas diligências da advocacia, da defesa, entregando, dizendo, olha, leve em consideração isso. Olha, essas provas que foram desprezadas. Então, depois disso ser juntado, não terminou o processo. Você ser juntado, então, aí você vai ter o julgamento. O que o Alexandre de Moraes fez, e até agora não tinha feito, né, foi dar oportunidade que a defesa produza